Quero falar com você hoje sobre as orações que são respondidas e aquelas orações que não são respondidas por Deus. Então a gente precisa entender quais são as orações certas que a gente precisa fazer. Quero ler com você Tiago capítulo 4, a partir do verso 1, que diz: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Olha que interessante. Nesses 3 versículos aqui a gente basicamente consegue entender o grande conflito, né, que todo ser humano tem dentro de si, né, que essa vontade sempre de ter mais, essa vontade de sempre crescer, parece que as coisas nunca são saciadas dentro de nós. Eclesiastes fala um pouco sobre isso. Mas aqui a Bíblia fala que dentro de nós procedem algumas guerras interiores, e elas surgem dos nossos prazeres, que estão em conflito dentro de nós. Então os prazeres são algo realmente do ser humano, mas eles podem tirar a gente do propósito, eles podem tirar a gente da vontade de Deus. Então quando a gente fala propósito, eu quero que você se lembre de qual que é a vontade de Deus, né, para a sua vida. E aqui quando ele fala, essas guerras elas procedem do conflito entre os prazeres de vocês, ele cita a inveja, ela cita a cobiça, ela cita um sentimento de rivalidade. E eu quero te perguntar, quantas vezes você olhou para a vida do próximo e viu algo que ele tem e que você não tem, que você se sentiu incapaz, que você se sentiu inferior, que você se sentiu infrutífero? E tudo isso, essas sensações ruins, elas surgem de fato desse prazer não saciado dentro de você. Então o que você precisa entender? Que o seu prazer precisa estar naquilo que o Senhor está te dando e não no amanhã incerto que você não sabe o que virá, e não no amanhã incerto que você não domina, que você não tem certeza, né? Digamos que essa palavra incerto vai definir muito bem o nosso futuro, os nossos desejos, mas aqui ela fala que a gente não tem as coisas porque não pedimos, nada tem porque não pedem. Como assim? Quantas vezes você pediu algo para Deus que Deus não te deu? Mas aqui fala, pede e não recebe, porque pede mal. Então a chave não é simplesmente pedir, mas é pedir da maneira correta. Pedir da maneira correta. Pedem e não recebem porque pedem mal. E aqui dá uma explicação. Quando a gente pede mal, é aquela hora que a gente pede para esbanjar apenas em nossos prazeres. Eu aprendo com isso que Deus, ele não responde orações que nascem de desejos. Eu queria que você se lembrasse disso. Deus não responde orações que nascem de desejos. Mas que oração então, Rodolfo, que Deus responde? Deus responde aquelas orações que nascem de um propósito. Deus responde as orações que nascem de uma causa. Eu queria que você abrisse a sua mente para entender isso. Quando a gente fala propósito, é um propósito maior, divino, mas na verdade, quando a gente toma por causa esse propósito de Deus, ele torna o nosso propósito. Sabe, Deus tem coisas para fazer nessa terra que Ele vai fazer a partir de você. Deus tem coisas para fazer na sua família que vai fazer a partir de você. E você não pode simplesmente se esquecer disso. E quando é que você se esquece disso? Você se esquece disso quando você olha apenas para o seu, digamos, para o seu estômago, sabe? Para o seu desejo imediato, para o seu prazer imediato, para a sua necessidade imediata. Eu quero lembrar você de quando Ana, ela não podia ter filhos, ela foi ao templo chorar,
porque o seu marido tinha outra esposa, e a outra esposa tinha filhos, e ela não tinha filhos, e ela chorou, e o profeta achou que ela estava até embriagada. E ela falou, não estou embriagada, estou chorando aqui, eu estou pedindo para Deus algo, e o profeta falou, não, vai nessa fé que você tem, que Deus vai te conceder essa vitória aí. E Deus deu um filho para ela, mas qual foi a oração que ela fez? Ela falou, pai, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ao Senhor, vou trazer ele aqui para o templo. Quem precisava de uma nova geração era Deus, porque o sacerdote naquela época, ele estava corrompido. Então ela orou e pediu para Deus um menino, e Deus precisava de um novo sacerdote. E quando ela fala para Deus que ela ia entregar para Deus aquele menino, é como se uma chave no céu tivesse caído e uma porta fosse aberta na vida dela e no plano de Deus para aquela geração. Deus precisava de um sacerdote, ela precisava de um menino. Então, quando a causa encontrou esse propósito divino, ela foi atendida. Sabe, qual que é a sensação de você receber algo e devolver para Deus? Por que ela queria? Por que ela devolveu? A gente tem que entender isso, sabe? As histórias bíblicas, elas não são meramente, né, ilustrativas ou uma narrativa para fazer a gente se emocionar. Ela tem uma raiz para nos ensinar algo a partir de uma essência. Então, onde é que na sua vida você está precisando de algo? E geralmente, aonde você está travado, é onde o inimigo está vendo que o seu propósito está ali. Mas se você conseguir ver além da sua necessidade, se você conseguir ver além do seu desejo, você vai conseguir encontrar e entender o propósito de Deus para a sua vida. E você vai entender que os seus prazeres, eles vão ficar em segundo plano. Não é que Deus não tenha alegria em te ver prosperar, não é que Deus não tenha alegria em te ver bem, não é que Deus tem alegria em te ver mal também, em te ver passando alguma dificuldade. Não é isso. Mas você precisa entender que quando você ora simplesmente pelos seus desejos, pelos seus prazeres, pela sua necessidade, você está se distraindo do plano de Deus para a sua vida. Do plano de Deus para a sua vida. Nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Sabe, não olhe apenas para você. Comece a olhar para esse problema que você está passando e comece a ver você solucionando esse problema. Que quando você solucionar esse problema, você vai estar habilitado para ajudar outras pessoas a solucionar os delas. Então não vai ser mais para o seu prazer, vai ser por uma causa, por um propósito. E comece a falar para Deus. Deus, me dê vitória nessa questão, para que eu seja uma chave de propósito aqui nessa terra, para que eu seja uma porta de propósito para outras pessoas. Mateus 21, 22 diz, né, e tudo que pedirem em oração, crendo que já receberam, vocês o receberão. Sabe? Então creia, não é simplesmente orar para o seu prazer, não é simplesmente orar também a partir de um propósito de qualquer jeito. É crendo que você já recebeu. Crendo que você já recebeu. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo ele está dentro de você. E a palavra diz que ele nos ajuda até a orar. Porque nem a orar direito a gente sabe. Tamanha incompetência do ser humano. Então, às vezes, a gente não vai saber orar. Então, entra para o seu quarto, vai para a sua sala, fica de boa, escuta a voz do Espírito Santo. Não seja, né, uma metralhadora de desejos disparando para o céu, pedindo tudo quanto é tipo de coisa. Mas seja sensível. Talvez Deus requer de você hoje apenas uma ação, apenas um detalhe, apenas uma situação, apenas uma palavra. Agora, existe uma chave que está atrelada a isso aqui, digamos assim, que Deus ele gosta de pessoas que não pensam apenas em si mesmos. Deus adora pessoas que têm um sentido coletivo. Deus adora pessoas que têm um sentido geracional. Deus adora pessoas, sabe, Deus está atrás de pessoas que pensam no próximo. Porque esse é o desejo dele, né? Amar o próximo como a ti mesmo é uma coisa, é uma ordenança, né? Que resume basicamente o amor horizontal, né? O amor vertical para com Deus e o amor horizontal. Nos amarmos primeiro para amarmos o próximo. Então comece a pedir para Deus, me dê sabedoria
para essa situação que eu estou passando, para que eu possa ajudar o outro. Deus, coloca pessoas perto de mim, para que eu possa tocar essas pessoas, para que eu possa falar com essas pessoas sobre esse problema e ajudar elas. Você vai descobrir muito do seu propósito nesse sentido, ao longo da caminhada. E não fique empolgado para que sejam muitas pessoas, não fique empolgado com multidões. Deus ele vai falar no íntimo do seu coração para que você fale no íntimo do coração de outra pessoa. É lá no secreto, em segredo, em silêncio. O Espírito Santo, ele age magnificamente dessa forma. E eu quero orar por você, pela sua casa, para que você não olhe simplesmente para os seus prazeres, para os seus desejos. E quando você entender isso, muitas coisas vão entrar em paz dentro de você, porque aqui fala que dentro de você existe um conflito, né, entre os seus prazeres. Há guerras e brigas que nascem entre esses conflitos, mas que quando você ultrapassar essa linha, você vai encontrar paz dentro de você e vai transitar não apenas em seus desejos e seus prazeres, mas vai transitar pelo propósito divino. Amém? Glória a Deus. Quero orar por você, pela sua casa. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Que a gente, de fato, Deus, consiga olhar para o teu propósito divino, para a tua vontade, Deus, e que a gente possa tomar esse propósito como uma causa de vida, Deus. Que a gente possa assumir essa identidade do céu todos os dias. Que a gente não se distraia com os nossos desejos e prazeres, mas que a gente caminhe nessa terra, Deus, direcionado pelo Senhor. Abençoa a minha casa, Deus, abençoa essa pessoa que está me escutando. Derrame graça, força e sabedoria para ela, Deus, entender o caminho dela. Que ela tenha um sentimento, Deus, de propósito, Deus, que ela caminhe com esse senso de propósito dela, de identidade do céu. Que ela tenha um senso coletivo, Deus, geracional, guiando sempre, Deus, sendo guiada sempre pelo Teu Espírito Santo. Abençoa o dia dela, Pai. Derrame graça sobre ela, Pai, na empresa, no trabalho, Deus, no trânsito, na família, Deus, em nome de Jesus. E mostre para ela, Deus, que não há nada impossível para o Senhor, Deus. Esse é o meu desejo no dia de hoje, essa é a minha oração no dia de hoje, Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Roberto, bênção demais. Você que chegou depois aqui, se você quiser escutar, tá lá no YouTube, a gente está transmitindo ao vivo aqui também, tá no Spotify. E a gente volta amanhã para a gente encerrar esse ciclo da carta de Tiago. Eu quero falar com você amanhã sobre gerando convicções. Nós vamos encerrar o ciclo da carta de Tiago e falar muito sobre essa indecisão, inconstância que diversas vezes passamos na nossa vida e saber como que a gente pode gerar uma convicção em Deus. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.